reconstruído. Então, essas profecias são cumpridas, como nós sabemos, quando o povo de Israel voltou do cativeiro e o templo foi reconstruído. Agora, o profeta Daniel, ele profetizou, né? Ele profetizou no seu livro, no capítulo 9, que o templo, tudo o que aconteceu, todo o futuro da história do templo, foi profetizado por Daniel no capítulo 9, e é exatamente essa profecia que Jesus vai citar, se vocês bem lembram, em Mateus capítulo 24, quando ele diz: quando vier o assolador, né, o abominável da desolação, e ele diz, como falou o profeta Daniel. E ele diz, quem lê, entenda. Então, você tem que ter em mente o que diz Daniel capítulo 9, porque Jesus está simplesmente confirmando a profecia de Daniel, que dizia o quê? Que dizia que o templo seria novamente destruído. Só que dessa vez, não há nenhuma profecia da restauração desse templo. Até porque nós sabemos que com o estabelecimento da igreja que Cristo prometeu, o templo agora é espiritual, não é isso? O templo agora passou a ser espiritual, como diz Pedro na sua carta, formada de pedras vivas, né? E nós somos o templo. Então, o templo não tem mais sentido. O templo se reconstruir em Israel não faz mais o menor sentido, porque o templo agora nós somos santuários de Deus, né? Onde o Espírito Santo habita. Então, repare que é uma contradição imensa querer retornar novamente para o sistema antigo do templo ser reconstruído. Então, o que existe em Jerusalém, como nós temos essa foto aqui, né? O que existe em Jerusalém atual é essa mesquita muçulmana, né? Que é essa cúpula dourada, que está construída exatamente no local do templo e, embora os judeus estejam orando no Muro das Lamentações para que o templo seja restaurado, nós sabemos que isso jamais acontecerá, porque o templo já foi restaurado, né? E ele é a igreja de Cristo. Então, vamos iniciar nessa aula agora, né, sobre a questão da restauração de Israel, dos judeus restaurados à Palestina. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, né? Ô, professor, Oi. Professor, quando Vossa Senhoria vier fazer uma visita em Campinas, eu vou levar o senhor no novo templo. Foi reconstruído o templo, sim, de Salomão. Aqui em São Paulo. É de Macedo? É. É de Macedo. É de Macedo. Agora, ele fica em São Paulo mesmo? Fica, ali no Brás. Na cidade mesmo de São Paulo? Isso, em São Paulo. Eu ouvi dizer que é uma construção magnífica, diz que é um prédio, é bonito mesmo, bonito de ver. Mas para entrar lá tem que ter pipoca, senão o senhor não entra. Tem que ter dinheiro. Paga para entrar, é verdade mesmo? Paga para entrar. Se eu quiser ir no Santo do Santo, aí é muito dinheiro, não dá para entrar lá não. Então, quer dizer, se você quiser visitar, você vai fazer a visita. Paga. Paga. Eita, rapaz, que coisa, hein? Puxa vida. Que coisa. Parada, hein? Parada. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a restauração de Israel. O texto aqui vai dizer: muitos defensores da doutrina pré-milenial, né? Eles acreditam que no futuro Israel, os descendentes carnais de Abraão, através de Isaac e Jacó, será convertida a Cristo como nação e restaurada a terra da Palestina. Inclusive, quando houve, então, a formação do Estado de Israel, no ano de 1948, onde o Oswaldo Aranha, né, ele presidiu lá na ONU a sessão que estabeleceu o Estado de Israel. Com certeza, muitos evangélicos que são devotos dessa doutrina e muitos judeus deram muitas glórias de alegria, né, em achar que isso é o cumprimento das profecias. E aí qual é o problema? Eles vão pegar as profecias
que realmente falam da restauração de Israel, mas estão se referindo ao período do cativeiro e volta do cativeiro. Então, como esse pessoal não estuda contexto de jeito nenhum, ele pega o texto e joga, né? Então, eles vão dizer que é a restauração de Israel prometida futura, né? Então, isso chama-se um erro de anacronismo, não é isso? Um erro anacrônico, ou seja, de época, né? De época. Pega texto que é de uma época e joga para outra época. Porque, na verdade, a formação do Estado de Israel não tem mais nada a ver, né, com nenhuma profecia bíblica, não é um cumprimento de profecia de absolutamente nada, porque a Israel de Deus não é mais essa Israel, e nem poderia ser, né, porque eles nem creem em Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, né? Evangelho de João. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Israel, que não crê em Cristo, como é que pode estar recebendo as promessas de Deus? Seria um verdadeiro, né? Aí você teria que criar dois níveis de salvação, né? Dois povos. Mas eles acreditam nisso, né? Eles acreditam nisso. Então, eles dizem, este será o cumprimento da terra prometida a Abraão do Velho Testamento. Então, na lição aqui, primeiramente o que vai ser analisado é que Deus cumpriu as promessas a Abraão da terra prometida. Então, essa profecia ela foi cumprida plenamente. É só mandar a pessoa ler o livro de Josué, né? Então, a pessoa quer dizer que ainda vai ser cumprido isso? Não. Então, é só ler o livro de Josué e vai encontrar ali, né, o povo de Israel tomando posse da terra. É verdade que os judeus, né, foram tolerantes, deixaram tribos lá habitando, e tudo isso é verdade, né? Mas que Israel habitou e reinou em Canaã, isso é fato bíblico incontestável, né? Então, por isso que aqui vai dizer, olha, promessas feitas, foi as promessas feitas a Abraão, e promessas cumpridas, né? Absolutamente cumpridas. Um exame nas palavras de Deus permite-nos afirmar que essas promessas foram cumpridas. O nome de Abraão foi exaltado entre os povos, e de sua descendência surgiu a grande nação de Israel. Temos aqui os textos, Hebreus, Números. Deus disse também a Abraão que daria a terra a seus descendentes. Isso foi plenamente cumprido, né? Plenamente cumprido. Essas três promessas, engrandecimento do nome, a nação e a terra, foram cumpridas exatamente por ocasião da morte de Josué, por volta de 139 a.C., e o próprio Josué é que vai dar essa garantia. Aqui ele vai relembrar novamente a promessa da terra feita a Abraão, né? E quando a gente chega em Josué, veja o que é que ele vai dizer. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra. E vós bem sabeis, de todo o meu coração, de toda a vossa alma, que, olha, nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, dizer que Deus ainda vai cumprir, que Deus não cumpriu as promessas a Israel, é dizer que Deus falhou, né, em suas promessas, o que é uma heresia tremenda, né? É um verdadeiro absurdo. Josué fez essa afirmação a todo Israel depois de tomarem posse da terra de Canaã. E aí passou a ser, né, a terra de Judá, Israel, e mais na época depois da morte de Cristo, né, tempos à frente, recebeu o nome de Palestina, né? Palestina. Deixa eu falar para vocês, nós temos três nomes, né? Três nomes. Canaã, Israel e Palestina. Aliás, quatro nomes, né? Porque atualmente o nome é o Estado de Israel. Então, Canaã, como vocês sabem, era a terra dos cananeus, que foi conquistada por Josué, e Deus cumpriu as promessas, e o Israel habitou na terra. A partir daí, ela vai passar a se chamar Israel, né? A Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, né?
vai ter um período que Israel, depois da morte de Salomão, vai ser dividido, né? E aí nós vamos ter Judá e Israel, que às vezes é chamado pelas tribos principais, de Efraim, de Manassés, né? Mas, ora se refere a Judá e aos reis de Judá, ora se refere a Israel, que é as tribos do norte, né? Na época de Cristo, né, não era nenhum desses termos. Na época de Jesus, você tinha a Judéia, você tinha a Galiléia, você tinha a Samaria, que eram as três regiões, né, que eram mantidas por governantes romanos, né? Depois da morte de Cristo, o imperador Adriano, né, exatamente para ferir e como que querer humilhar os judeus, ele deu à terra o nome de Fléstia, né? Fléstia vem de Filístia, filisteus, e aí Paléstia, Palestina, né? Então ficou o nome de Palestina, que vem da raiz da palavra dos filisteus, e foi feito isso como ofensa, mas ficou, né? Ficou então a Palestina, né? E atualmente é o Estado de Israel, né? Josué 21:43, mais uma confirmação. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. Enfim, a promessa foi amplamente cumprida, né? A gente não vai ler toda a lição, que o tempo não nos permite, mas é dito que a terra seria dada em aliança perpétua, né? Para sempre. Então, veja bem, mais um erro de interpretar literalmente termos bíblicos que têm o seu significado contextual. O que quer dizer isso? O termo perpétuo, no hebraico do Antigo Testamento, não é uma coisa sem fim, mas é uma coisa de longo tempo, de longa duração. Apenas isso, né? E a gente vai ver aqui exatamente porque eles vão interpretar literalmente. Ele vai dizer, Deus prometeu dar a terra de Israel para sempre. Sim, é verdade, para sempre. Mas vamos entender então esse sentido de para sempre. Veja aqui. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Mas peraí. A aliança do Antigo Testamento ela não foi perpétua. Ela teve um fim. Ela foi cumprida e encerrada por Cristo na cruz, ao qual ele estabeleceu uma nova aliança. E é ele mesmo que diz isso quando diz que esse é o caso da nova aliança. Então a gente já começa a entender que o termo perpétuo aqui não é o sentido nosso no nosso português de para sempre, né? E aqui nós temos alguns exemplos. Olha, a Páscoa foi ordenada a Israel que deveria ser um estatuto perpétuo, Êxodo 12:14. Mas e aí? Hoje na igreja nós celebramos a Páscoa, a libertação de Israel lá do Egito, nós celebramos a Páscoa? Ah, claro que não. Claro que não. Nós celebramos a ceia, que é a libertação através do sangue do Cordeiro, que é Cristo, né? O sistema levítico de adoração tinha um sacerdócio perpétuo, Números 25:13. Mas cadê? Cadê o sacerdote levítico? Não existe mais. Agora todos são sacerdotes. Gentios, judeus, não existe mais separação, formaram um povo só e todos são sacerdotes. Ou seja, o termo perpétuo no Antigo Testamento não tem condições nenhuma de ser interpretado literalmente. O sábado é dita a mesma coisa, que o sábado seria um sinal perpétuo. E nós sabemos também que Cristo, ao cumprir a lei, cumpriu também todos os sinais, todas as promessas, inclusive a questão do sábado não teve mais uma aplicação no Novo Testamento, né? O ponto é que agora, na vinda de Cristo, depois do reino estabelecido, o vínculo de nação como povo de Deus desaparece, porque o reino, ele não é formado de uma nação. O reino, ele passou a ser formado de todas as nações. Como a gente pode lembrar aqui, a profecia de Isaías, que diz, virão todos os povos, né? Ao Santo Monte Sião, então, a todas as nações, né? Então, é impossível manter um privilégio para Israel, quando na verdade é dito que não existe mais nem judeu, nem grego. E
um texto muito importante que vai desfazer essa questão do judaizante é essa passagem aqui, olha, de Romanos, capítulo 2, 28. O próprio Paulo vai dizer: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne. Ou seja, Paulo está dizendo que o judeu da carne, o judeu da gema mesmo, agora em Cristo não é mais esse judeu. Qual é o judeu agora? Qual é o Israel agora? Então ele vai dizer: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Ou seja, Paulo agora ele dá um novo sentido à linhagem de Israel no reino de Deus. Outra passagem muito importante para somar com essa de Romanos é quando Paulo também vai dizer: porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo os revestistes. Desse não pode haver judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pronto. Com esses dois textos, praticamente, não existe nenhum privilégio para Israel no reino de Deus, porque agora nós todos somos um, e a nossa nacionalidade não é mais terrena, mas sim celestial, né? A condição para manter a terra prometida que Israel possuíra e sobre a qual dominava era sua fidelidade a Deus, como Josué previu. Josué tinha dito também, olha, aliás, Moisés já tinha falado isso lá em Deuteronômio, e Moisés mais uma vez vai, aliás, e Josué mais uma vez vai repetir, que se eles violassem a aliança, eles seriam expulsos da terra. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu, eles foram expulsos, né? Veio o rei da Síria, transportou o reino do norte, e depois veio o reino do sul, teve o mesmo fim, né? Foi para o cativeiro no ano 586 a.C., mas foi dito que o remanescente que deveria voltar, né? Então, Deus prometeu, pela voz dos seus profetas, que um remanescente fiel voltaria à terra dentro do cativeiro na Babilônia. Esses textos aqui confirmam isso, ou seja, está absolutamente claro que o remanescente que iria voltar de Israel não tem nada a ver com o judeu voltando para Israel atualmente, mas tem a ver com a volta do cativeiro. E aí nós sabemos que as tribos do norte, as 10 tribos, foram-se embora para a Síria, se misturaram, né? E aí tem essa história das tribos perdidas, nós ainda vamos achar, mas já teve gente que já achou, né? Que foi o Walter, mas a gente vai ver também. Mas o remanescente, na verdade, é Judá, né? E aí você entende de onde vem o termo judeus, né? Os judeus passou a ser usado depois do cativeiro, se referindo exatamente a Judá, a tribo que foi preservada. Agora, a gente entende muito claramente por que, entre as tribos, Judá foi a tribo preservada, porque a promessa e profecia do reino messiânico viria da tribo de Judá. Então, a promessa desses remanescentes que retornariam foi cumprida quando os judeus, através de Ciro, recebeu o decreto para retornarem para Israel, reconstruir a sua cidade e reconstruir o templo. Ou seja, nós temos aí uma profecia cumprida, onde Deus não está devendo mais absolutamente nada a Israel quanto à questão da promessa da terra, né? Até aqui tudo bem, gente. É tanto assunto, Israel para cá, o reino para lá, Judá para lá, né? Está tudo ok, está tudo tranquilo. Eu sei que esse assunto não é muito fácil, entendeu? Mexe com muita coisa do Antigo Testamento, mas, né, qualquer coisa aí vocês podem me interromper, certo? Agora vamos para uma passagem que é a passagem mestra do qual eles vão tirar essa ideia da salvação e restauração de Israel. Qual é a passagem mestra? É Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. É do texto de Romanos que vem a ideia de que Deus ainda tem uma promessa para cumprir. Deus vai salvar Israel. Deus prometeu a salvação de Israel. Vem de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11.
Antes de ler algumas passagens, a gente precisa entender um pouco de que vocês lembram na aula anterior, na segunda-feira, que nós vimos que o judeu, na época de Cristo, ele esperava o reino literal, correto? Né? Nós vimos isso, né? Eles esperavam que o reino viesse literalmente, certo? Tá ouvindo bem aí? Tá chegando, o som tá ok? Ah, ok. Pronto. Então, veja bem, além da promessa de que o Messias viria, se assentaria no trono de Davi para reinar, literalmente, em Jerusalém, e iria destruir todos os reinos opressores, Israel tinha, além dessa promessa, os judeus também aguardavam a salvação de Israel, certo? A salvação plena de Israel também estava nessa promessa. Então, quando o reino começa, estabelecido através da pregação de Pedro, então Pedro vai anunciar a salvação. Só que a salvação não é automática para todos. Ela é através de uma condição. E a condição é a fé. A condição é a fé. É a fé e o arrependimento. Jesus já havia dito, se vós, porém, não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Então, a salvação de Israel não era uma coisa assim absoluta para todo judeu. Não. Tinha que ter fé, tinha que ter arrependimento. Então, Pedro deu aquela pregação e mais ou menos 3.000, né, aceitaram. Quem eram esses 3.000? Quem eram essas pessoas? Eles eram judeus. Eram judeus, né? Então, começa a se cumprir a salvação para Israel. E aí eles vão entender o sentido da profecia, porque Pedro explicou, né? O sentido da profecia do reino, de Jesus, de Davi. Ok. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele também vai atender agora a uma demanda vinda principalmente de cristãos de origem judaica. Né? Existe vamos dizer assim, um certo clamor, né? Entre judeus, eram cristãos, entendem? Esses judeus não eram judeus, né? Eram pessoas que tinham vindo do judaísmo e tinham se convertido, mas eles não estavam entendendo essa promessa, porque era aquele pensamento literal voltando novamente. A pergunta era a seguinte: se Deus prometeu a salvação para Israel, por que o povo de Israel está aí perdido? Completamente perdido aí, descrente. Onde é que está a promessa de Deus? Então, esse era o questionamento. É com base nesse pensamento que o apóstolo Paulo vai escrever essa seção especial do livro de Romanos. Então, Romanos vai tratar de maneira maravilhosa, magnífica, o Evangelho de Deus. Mas na seção 9, 10 e 11, ele vai tratar especificamente da salvação para Israel. E é isso que nós vamos tentar entender agora. E vai ser explicado aqui, Romanos capítulo 11, 25 e 26. Muitos fazem uso de Romanos, principalmente capítulo 11, no esforço de provar uma conversão futura da raça judaica como nação. Assim, deturpam o sentido dessa passagem, alegando que Israel será convertido como nação e voltará à Palestina. Diz que esse acontecimento ainda está no futuro, e os versículos 25 e 26 de Romanos são usados para esse propósito. O que diz esses versículos? Vamos ler aqui. Olha aí, ó. Portanto, aliás, porque não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Vamos examinar esse texto aqui, né? Veja bem. Ele está dizendo que Israel, houve endurecimento de Israel, até que houvesse entrado a plenitude dos gentios.
Quando foi, o que quer dizer entrar à plenitude dos gentios? Quer dizer o momento em que o evangelho alcança os gentios. Esse exatamente o momento. Então, nós temos em Atos, a partir do capítulo 10, o momento onde uma igreja praticamente judaica, formada de judeus, uma igreja praticamente, porque os primeiros cristãos eram todos judeus, ninguém pensa que começou logo. Algumas pessoas pensam que quando começou o evangelho, o judeu e o gentil foi se convertendo. Não. A igreja basicamente foi formada de judeus durante os seus primeiros 5 anos. Então, a salvação veio primeiro para Israel. É como disse, primeiro para Israel, depois o grego. Então, embora a totalidade de Israel rejeitou a Cristo e a igreja, isso é verdade, mas houve salvação para Israel. Então, essa profecia foi cumprida, houve salvação para Israel. E quando foi que houve a salvação para Israel? Olha o que é que ele diz aqui. Como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que veio de Sião a libertação, o libertador? Quando Jesus veio. E onde foi que o evangelho foi pregado? No Monte Sião, em Jerusalém. Então ele está dizendo que isso foi cumprido. Ele está dizendo que assim todo Israel será salvo, embora ele está usando o tempo futuro, mas ele vai explicar que isso foi cumprido. Veja só. No contexto de Romanos capítulo 9 e 11, Paulo está explicando o seu desejo de que Israel seja salva. Quando Jesus Cristo veio, Israel foi cortada por causa da incredulidade. Ou seja, o propósito realmente era para que a salvação fosse a toda Israel. Deus queria que todo judeu fosse salvo. Essa era a promessa. Mas houve incredulidade. E incredulidade principalmente dos seus líderes. Então, esse endurecimento fez com que a mensagem, que era totalmente para Israel, fosse então direcionada para os gentios. E os gentios aceitaram. Então, o que houve? Os gentios foram enxertados. Você vai ler isso em Romanos capítulo 11, 19 e 20. Ele vai dizer que os ramos naturais foram quebrados e foi feito um enxerto de quem? Dos gentios. Então, ele está mostrando que a Israel, ela não foi totalmente destruída. Ela foi mantida. Agora, os ramos quebrados foram os incrédulos que não aceitaram, e os que foram enxertados foram os gentios. Mas note que a planta é a mesma, porque a igreja é a continuidade de Israel. Não é uma coisa diferente. Então, ele vai dizer, os judeus foram endurecidos quando Cristo veio, é verdade. Mas os gentios alegraram-se e o aceitaram. Os gentios foram salvos pela sua obediência individual ao evangelho. Como Paulo diz, assim todo Israel será salvo. Paulo está falando aqui agora da igreja. Porque toda a igreja é salva. A igreja não é formada de salvos e perdidos, não. A igreja é formada de salvos. Os perdidos estão fora da igreja. Ele vai explicar mais aqui. A palavra assim, nessa frase, é um advérbio de modo. A palavra grega da qual assim foi traduzida, rutos, refere-se o leitor àquilo que já foi dito e compreendido no contexto. Nesse versículo, Romanos 11, 26, ele está reportando o leitor a salvação pela obediência ao evangelho e único meio de salvação. Israel seria salva pela obediência ao libertador que saiu de Sião, assim como os gentios. Eles seriam salvos da mesma forma que os gentios, através da obediência individual do evangelho. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, nunca existiu no plano de Deus um plano de salvação para Israel e outro para os gentios. Não. O plano é um só, o plano é o mesmo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, é o mesmo plano. Então, houve endurecimento da parte de Israel e houve aceitação da parte dos gentios. E Israel foi salvo, porque a igreja passou a ser a nova Israel. Ou seja, o Novo Testamento ensina a conversão individual e não nacional, né? E não nacional de Israel. A conversão individual, porque a igreja era formada de judeus e gentios. E isso é muito claro quando você está lendo o Novo Testamento.
Então, não existe nenhuma parte da Escritura afirmando em uma conversão específica da nação de Israel como nação, como nacionalidade palestina. Não existe nada sobre isso. E essa questão do enxerto é uma palavra que faz parte do uso da botânica, né? Significa você pegar um galho e conseguir enxertar em uma planta e ele pegar, né? E ele nascer. Então, Paulo usa esse termo em Romanos, se referindo aos gentios. A planta é Israel, os ramos quebrados foram os incrédulos e os que foram enxertados foram os gentios. Mas ainda ficaram galhos da Israel original. Por quê? Porque houve conversão em Israel. Os primeiros 3 mil convertidos, na verdade, eram judeus, né? Eram judeus. E aqui, mais uma vez, confirmando, né? A nacionalidade israelense, ela se dissolve em Cristo. Ou seja, ela desaparece. Desaparece completamente. Quando alguém obedece ao Evangelho, sua nacionalidade se dissolve. Por quê? Porque agora o reino ela é uma nação santa, né? É uma nova nação, composta agora de todos os povos. Por isso Paulo diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Então, quando ele fala segundo a carne, ele está falando segundo essa questão de nacionalidade, de raça, entendeu? Nada disso. E ele diz em Colossenses, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é um em todos. Então, a passagem de Gálatas, mas a passagem de Romanos, mas esse texto de 2 Coríntios e essa passagem de Colossenses são 4 textos para você decorar, se você quiser entender plenamente o que é agora a igreja, né? Então, não existe plano para Israel e plano para a igreja. O que existe agora é a igreja, que é a nova Israel, onde não existe mais vínculo de nacionalidade nenhum. O judeu se converteu, se tornou cidadão do reino. O gentio se converteu, se tornou cidadão do reino. E aí se cumpre o que Paulo falou lá em Efésios. O muro da separação foi completamente derrubado. Perguntas ou dúvidas sobre essa questão de enxerto de Romanos, de Israel, nacionalidade, judeu, gentil, nova nação, promessas para Israel e a salvação de Israel, né? Então, essa questão de dizer que vai ter ainda uma salvação para Israel é totalmente descabida, até porque eles não creem em Jesus, meu Deus. Como é que você pode dizer que vai ter salvação para quem não crê em Jesus? Você não pode dizer isso. A menos que se convertam, né? Mas se não se converterem, sem Cristo, não há salvação. Mas se converterem, vai ter salvação não só para Israel, para os palestinos, para a Síria, para a Jordânia, para a Arábia Saudita, para o Paquistão, para Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia, Argentina, todo lugar, né? Todo lugar que se converter a Cristo vai ter salvação. Agora, por que você é judeu? Você vai ter uma salvação especial? É dizer que Deus faz a acepção de pessoas, que nós sabemos absolutamente que não é verdade. Vamos falar agora sobre a reconstrução do templo, né? Do tabernáculo, mas na verdade é uma coisa só. É uma coisa só. A gente chama a atenção um fato que eu não sei se vocês já chegaram a pensar sobre isso, né? Nós temos igrejas em vários lugares e eu já passei por congregações sem prédio, rapaz, era uma luta, viu? Se reunia numa escola, eita que luta. E você imagina, você chegar, o culto vai começar, digamos assim, às 6h30, né? Você imagina os irmãos chegando de 6 horas para o culto. E o colégio trancado e nada de chave. Já vi essa situação, rapaz, os irmãos chegando, e cadê chave? E o rapaz não deixou a chave, aquela coisa toda, rapaz, que situação, viu? Aí, finalmente, os irmãos, depois de um tempo, passaram assim, viram uma casa, os irmãos já têm poupado, aí conseguiu comprar, né? E que maravilha, né? Hoje a gente sabe que toda congregação, ela passa por muitas dificuldades quando não tem um local, né? Se reunir na casa dos irmãos é bom a igreja em casa, né? Claro que é bom, né? Mas tem as suas limitações que não podem ficar para sempre, né?
A gente precisa realmente... É bom que a igreja tenha o seu próprio local, isso é bom. Agora, você vê que coisa interessante. Atos capítulo 2. A igreja iniciou com aproximadamente 3.000 batizados. Olha, quando a gente batiza 10 pessoas assim, já é um mundão, já é um mundão. Imagine 3.000, os 3.000 assim batizados. Bem, dentro daquele grupo, você tinha, certamente, aquelas pessoas que já estavam reunidas com discípulos, né? Você tinha aquelas pessoas que já eram João Batista, que já tinham uma certa preparação e ideia do reino, você tinha, né? Então, você já tinha algumas pessoas, digamos assim, já prontas, né, para receber o evangelho, além de outros judeus viajantes que estavam ali e se surpreenderam com tudo aquilo que aconteceu. Agora, veja que coisa impressionante. 3.000 pessoas batizadas. Para ir para onde? Já pensou nisso? Para ir para onde é que esse povo ia? Cadê tinha prédio? Zero prédio. Você poderia ter pensado, poxa vida, se Israel tinha lá o templo em Jerusalém, com toda a sua grandeza e opulência, agora que o reino iniciou com essas pessoas, Deus deveria ter dado um bom prédio para nada. Não deu um teto, um quartinho não deu, nada, zero, né? Zero. Então, alguns irmãos leem Atos, então eles veem aquelas passagens de Pedro e João indo para o templo, né? E que os irmãos se reuniam ali naquele pote de Salomão. Então, alguns irmãos podem ser levados a pensar que o templo ficou cedido à igreja, o que não é verdade. De forma nenhuma, o templo era dos judeus, controlado pelos saduceus do Sinédrio, que era o grupo maioria, além dos fariseus. Nada que a igreja ficou com o templo, de forma nenhuma. O Pórtico de Salomão nada mais era do que uma pequena área daquelas colunas ali que arrodeava aquele pátio, né? Tinha alguns salões ali. Então, a igreja se reunia naqueles salões, mas quando os judeus perceberam, a gente lê lá, Atos capítulo 4, né? Os apóstolos foram presos, foram açoitados, foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Enfim, aí os irmãos foram expulsos do templo, não tiveram mais acesso ao templo. Eles não tiveram mais acesso ao templo. E os irmãos foram para as casas, né? Foram para casa. Agora, veja que coisa. Deus não deu uma casa, um prédio para a igreja. Deus não deu. A igreja tinha acabado de nascer. Olha, veja bem. Quando você é grande, o que você pretende ter, ou você não tem, ou que quer ter, você trabalha, você se esforça para comprar, ou você ganha, certo? Mas quando você é bebê, o que você vem a ter ou deixar de ter, é seu pai que tem que dar, ou sua mãe tem que dar. Você não tem condição de conseguir nada. Você não vai sair querendo. Você fica simplesmente, você está lá de graça. Se deu uma madeira, bem. Se não deu, tchau, é fome. Entendeu? É fome, né? É assim. Então, veja bem. A igreja é recém-nascida. A igreja nasceu. E não tem um prédio. Então, os irmãos foram se reunir nas casas. E Deus nunca deu prédio para a igreja, não. Se eles conseguiram, foi por esforço próprio. Por que Deus não fez isso? Porque exatamente para a igreja entender a natureza do reino. Né? Para eles entenderem que a igreja... bom, para eles entenderem na prática o que Jesus falou lá em João, capítulo 4, lembra? Da mulher samaritana? Foi o que Jesus disse, né? Ah, onde é que vai ser o local? Você diz que é em Jerusalém, no templo. Nós temos aqui o monte lá dos nossos antepassados, Jacó esteve aqui. Então, Jesus disse, olha, a adoração vem dos judeus de Israel, mas vai chegar a hora, e já chegou, em que nem nesse lugar, nem no templo adorareis. Porque adorarão, ela ia passar agora para um novo estágio. Esse estágio agora, ela não seria vinculada a um local. Ela seria vinculada a um estado espiritual. E a adoração seria em espírito e em verdade. Então, não teria mais vínculo com o lugar. E isso, então, os irmãos aprenderam na prática. Porque tiveram que entender que a igreja era um templo já era um templo, né? E que as paredes agora eram os irmãos. Então, os irmãos eram as paredes, né? Então, a gente pode voltar à mente, né? A gente pode voltar à mente e pensar no seguinte. E o templo? E o templo? Qual o futuro do templo? Bem, de todos os livros proféticos do Antigo Testamento,
O único profeta que profetizou com exatidão o futuro do templo foi Daniel. Então, por exemplo, você vai abrir Daniel capítulo 9, eles estão no cativeiro, e eles querem saber exatamente isso aqui. O que será do templo? Bom, a pergunta aqui tem um contexto maior, porque o templo estava destruído. Estava destruído, né? E eles querem saber o que será. Então, Daniel vai receber uma revelação de Deus, através da oração, e ele vai passar para eles a profecia que é chamada a profecia das 70 semanas. E nessa profecia, ele vai dar todo o futuro do templo. Então, ele vai dizer, que, primeiramente, que o templo vai ser reconstruído. Então, eles estão lá no Israel, no cativeiro, na desolação, na tristeza. Então, a notícia, primeiramente, a profecia das 70 semanas, primeiramente, ela é boa, né? Porque o templo vai ser reconstruído. Ele diz aqui no versículo 25, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E aí ele fala, né? As praças, as circunvalações se retificarão em tempos angustiosos, né? Tempos angustiosos. Mas ele vai dizer que o templo depois vai ser destruído. Porque ele diz aqui no versículo 26, depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. Está falando de Cristo. Ele está falando de Cristo. Então, ele disse aqui que o ungido, o Messias, seria morto. Coisa que os judeus não tiveram dificuldade de entender na prática quando realmente aconteceu. Aí ele diz, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, aqui Daniel profetiza a nova destruição do santuário, que ele diz que vai ser no dilúvio, guerra, desolações, né? Então, ele profetiza aqui a destruição do templo. Então, essa profecia de Daniel, ela vai ser citada por Jesus em Mateus capítulo 24, no versículo 15, né? Mateus 24, no versículo 15. Quando ele vai dizer, quando, pois, bom, relembrando um pouco antes, né? O contexto aqui é que eles passam pelo templo, os apóstolos admiram, né? E Jesus vai dizer aquela famosa frase que virou até um chavão hoje em dia, né? Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, que a pessoa usa esse ditado agora para tudo que vai ser destruído, né? Mas Jesus usou para o templo, né? Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. E aí Jesus vai dizer os sinais. Aí no versículo 15 ele diz, quando, pois, vis o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, que é o templo em Jerusalém, quem lê entenda, então Jesus profetizou e confirmou a profecia de Daniel da destruição do templo. Isso nós vamos estudar com mais detalhe na lição sobre a grande tribulação. O que importa aqui para nós agora, nesse momento, é que o templo foi profetizado que seria destruído, e após isso não existe mais uma linha sequer de uma nova restauração do templo. A partir desse texto até o final de Apocalipse, você não tem uma linha falando de um novo futuro para o templo. Não tem. Não tem. E essa destruição foi feita para sempre. Acabou-se. Não teve mais reconstrução do templo. E olha que houve muitas tentativas e guerras, né? Muitas guerras, muitas tentativas. Na Idade Média tivemos as cruzadas, né? Que foi uma tentativa de libertar Jerusalém do domínio do islamismo, né? Mas foi um fracasso total. E, finalmente, o Islã dominou Jerusalém e construiu ali uma mesquita. Acabou essa questão de templo físico, né? Mas a igreja praticamente não tem nada a ver com isso, porque nunca foi prometido à igreja o templo em Jerusalém. Não existe. Quando Jesus fala a minha igreja, a palavra que ele usa, né? Ela era usada quando as pessoas se reuniam, né? A palavra igreja nunca tinha uma conotação religiosa ou de um templo, nunca. Igreja era reunião. Você só tinha igreja quando as pessoas se reuniam. Se as pessoas não se reunissem, você não tinha igreja.
Então, Jesus disse que ia estabelecer a sua igreja. Então, a igreja de Cristo, nós sabemos muito bem, né? Formada de pedras vivas. Então, esse assunto da restauração do templo é o assunto da nossa lição aqui. Deixa eu abrir aqui ela. Voltando aqui, né? Aliás, não, é da lição 9, né? Deixa eu ver. Da lição... Não. Estou confundindo aqui. Aqui, achei. Exatamente. É da lição 6, né? Da lição 6. É da lição 6 sobre a reconstrução do templo e do tabernáculo. Então, eu não vou ler toda a lição, claro, né? Vocês podem ler, mas aqui está claro que foi profetizada a reconstrução que foi cumprida por Ciro, o Grande, né? Isso está claro nas profecias. Ele foi reconstruído, temos até aqui uma imagem, uma foto do templo, né? Ele foi reconstruído, mas quando foi destruído, acabou, né? Acabou essa questão. Então, em quem vai se basear para dizer que no milênio o templo vai ser novamente reconstruído? Eles são obrigados a pegar as passagens totalmente fora do contexto, que estão falando da reconstrução na época do Império Persa, e vão querer jogar agora para uma época futura, né? Uma época futura. A lição sobre as tribos perdidas, né? Para você entender aqui esse assunto, você tem que entender o cativeiro das tribos do norte, né? Que foram para a Síria, né? Então, nós temos 2 cativeiros no Antigo Testamento. Temos o cativeiro da Babilônia, mas antes do cativeiro da Babilônia, aproximadamente no ano 722, tivemos o cativeiro das tribos do norte, que era chamada Israel, Efraim, né? Então, elas foram para o cativeiro pela Assíria, né? Pela Assíria. O Império da Síria dominava totalmente, isso é na época do profeta Isaías. Chama a atenção que a Síria, ela tinha um procedimento diferente da Babilônia. O que a Síria fazia? Os assírios, eles tinham uma estratégia de eliminar qualquer futuro vestígio de levantamento daquele reino. Pronto, para eliminar completamente, o que eles faziam? Eles tiravam as tribos, levavam para o cativeiro, pegavam povos de outras nações e levavam para a terra que foi dominada. Ou seja, era uma tentativa de extinguir completamente a cultura e a história daquele povo. Então, é por isso que é dito que as 10 tribos foram perdidas, porque elas foram totalmente espalhadas, elas foram misturadas em casamento, né? E viraram, de certa forma, os chamados samaritanos, que os judeus não gostavam por serem uma raça misturada, né? Então, aí é dito que quando houver a salvação de Israel, como a salvação é prometida para toda Israel, então tem que ter a recuperação dessas tribos perdidas. Puxa vida, mas é um raciocínio tão maluco, gente. Porque, veja só, a salvação para Israel, elas têm, obviamente, ela está direcionada com o estabelecimento da igreja, porque a igreja nasceu em Israel e o evangelho foi pregado primeiramente para Israel, né? Quem já morreu, morreu, né? Quem foi fiel a Deus foi fiel, quem foi infiel foi infiel. Mas uma leitura atenta no Antigo Testamento vai descobrir que não é verdade que todas as tribos foram embora e se perderam, perdeu tudo, se perdeu. Bom, ninguém sabe. Não é verdade. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, nessa lição, deixa eu voltar aqui para ela novamente. Nessa lição, nós vamos examinar algumas passagens que essa história das tribos perdidas, ela é um pouco relativa. Por quê? Porque houve judeus da tribo do norte, olha aqui, nós temos aqui esse mapa em azul, né? São as tribos de Israel, que foram para o cativeiro da Síria. Então, houve judeus dessas tribos que, descontentes com o pecado, a idolatria dos seus reis, migraram para Judá.
Então, dizer que as tribos foram completamente perdidas é desconhecer acontecimentos na história. Então, houve judeus que migraram para Judá para participar da adoração no templo, por isso, houve remanescentes dessas tribos. Né? Aqui, olha, os fiéis adoradores, ele vai mostrar exatamente isso aqui. Aqui, olha, antes da queda do Reino do Norte, 622 a.C., Ezequias subiu ao trono em Judá em 627, e como nós sabemos, Ezequias era um rei bom, era um rei fiel. Ele tomou como alvo a purificação do templo de Jerusalém e o restabelecimento da adoração a Deus. Mas o que ficou muitas vezes esquecido é a verdade que partes de cada tribo do Reino do Norte estavam habitando na cidade de Judá durante o reinado de Ezequias, antes e depois da queda do Reino do Norte. Então, esse é um fato histórico totalmente ignorado por esses que querem dizer que as tribos foram perdidas e que depois terão que ser encontradas. Então, houve tribos do norte que migraram para Judá. Enquanto o Reino do Norte tinha ainda poder, antes do ano de 622, muitos judeus fiéis voltaram a Judá para viver e adorar a Deus. Nós temos algumas passagens aqui, como 2 Crônicas 15, 9. E aqui vai dizer, os acontecimentos que tiveram lugar em Jerusalém, registrados em 2 Crônicas 30 e 31, durante o reinado de Ezequias, nos levam à conclusão de que partes de todas as 12 tribos de Israel residiram nas terras de Judá depois da queda do Reino do Norte. Então, aqui nós vamos ter os textos, né? O tempo aqui não nos permite, mas vocês têm as videoaulas, vocês vão poder observar bem, né? Mas o tempo aqui não nos permite uma apuração precisa dessas passagens, né? Mas nós temos aqui, olha, 2 Crônicas 30, versículo 1, enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. 2 Crônicas 31. E o que aconteceu? Eles foram. Houve judeus fiéis que não estavam satisfeitos com a idolatria de Israel, que vieram para Judá, migraram para Judá. Aqui, ó. Quando essa carta circulou, muitos zombaram. Mas, olha o texto aqui. Uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado. Essas tribos não eram do Reino do Sul, mas sim do Reino do Norte. Poucos fiéis. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram adorar na terra de Israel e os que habitavam em Judá. Então, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte. O ponto aqui é o seguinte. Quando Judá foi para o cativeiro na Babilônia, que isso aí é o segundo cativeiro e é o maior cativeiro, é chamado Judá. Por que chama Judá? Porque era a tribo principal, né? Era a tribo principal. Então, a Babilônia veio, Israel já estava totalmente devastado, Judá ainda preservava, então ele atacou a tribo de Judá e levou Judá para o cativeiro. Mas, dentre essa tribo de Judá, havia presentes membros de todas as tribos. Era como, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos dar o exemplo de Campinas. Vamos dizer que a cidade de Campinas, ela recebesse um certo benefício do governo. Então, poderia se escrever assim, a todos os moradores de Campinas foi dado o direito de receber tal auxílio. Pronto, vamos fazer a suposição. Então, você vai dizer os moradores de Campinas, mas todos nós sabemos que entre os moradores de Campinas, mora em Campinas pessoas que são do Rio de Janeiro, mora em Campinas pessoas que são do Nordeste, mora em Campinas pessoas que são do Rio Grande do Sul, do Pará, do Amazonas, tem todo lugar. Isso é presente. Mas qual é o termo que você vai usar? A cidade de Campinas, ou então a população de Campinas. Ou seja,
A mesma coisa no Antigo Testamento. A tribo de Judá voltou do cativeiro. Mas aí nós descobrimos, de acordo com esses textos e essa análise, que, na verdade, essas 10 tribos foram perdidas. Claro, a maioria foram perdidas, é verdade, né? Mas, literalmente, isso não aconteceu. Havia remanescente de cada tribo. Então, quando no Novo Testamento fala da salvação de Israel, não está faltando remanescente de nenhuma dessas tribos. Não está faltando remanescente de nenhuma dessas tribos. Vamos lembrar de Paulo. Paulo era da tribo de Judá? Ele diz, e eu da tribo de Judá? Não. Não. Ele não era da tribo de Judá. Paulo era da tribo de Simeão? Também não. Qual era a tribo de Paulo? Aqueles que faziam parte. Eu não lembro bem qual era a tribo que ele se identifica, não lembro se parece que era Benjamim ou era Efraim. Benjamim, né? Pronto, Benjamim, exatamente, né? Então a gente nota que como é que as tribos estavam perdidas e Paulo podia dizer que era da tribo de Benjamim. Não, se tivesse totalmente perdidas, Paulo nem estaria lá, né? Paulo nem estaria lá. Como é que Paulo sabia que era da tribo de Benjamim? E esse não é outro exemplo, né? Tem outro exemplo que eu não me recordo aqui na memória, mas tem outra passagem de um personagem do Novo Testamento que também se identifica de uma dessas tribos. Então, isso deixa claro que, na verdade, essa questão das 10 tribos perdidas, historicamente, tem que ser compreendido de forma de que as 10 tribos foram perdidas, foram misturadas, foram, né, formadas depois samaritanos, mas que também houve remanescente de todas essas tribos que retornaram do cativeiro da Babilônia e estavam presentes ali em Israel entre os judeus. E todo judeu sabia disso. Então, é mais uma narrativa falsa do milênio que cai por terra mediante exame desses textos e dessa lição que nós acabamos de ver. E para concluir nossa aula de hoje, né, nós temos aqui a lição sobre o adiamento do reino, né? O adiamento do reino. Afirma-se que quando Jesus veio à Terra para estabelecer seu domínio terreno, ou seja, o seu reino, não pôde fazê-lo. Por quê? Porque os judeus o rejeitaram, como também aos seus ensinamentos. Como resultado, então, Deus decidiu adiar o seu reino até uma data posterior e aí colocou a igreja em seu lugar. A pergunta é essa, né? Dá para aceitar uma teoria dessa? Mas com certeza não, né? Isso é um absurdo. Essa teoria é um completo absurdo. É colocar Deus numa categoria inferior dos contratempos e imprevistos humanos. É colocar Deus dentro dos imprevistos humanos. Mas imagina uma coisa dessa. Ora, um Deus que visitou o seu povo na maior potência bélica que havia na época, que era o Egito. E Deus conseguiu, com aquele povo, não eram guerreiros, não eram soldados, Deus conseguiu libertá-los do Egito e abrir o Mar Vermelho. Deus não iria conseguir estabelecer o seu reino no Império Romano por conta dos judeus. Olha, imprevistos acontecem na minha e na sua vida. E é muito chato, a gente sabe disso, né? A gente esquece documento, né? A gente erra a data, né? A gente marca uma coisa, depois a gente tem que desmarcar, não deu, né? Nós temos nossos imprevistos, né? Nós temos nossos imprevistos, isso é normal e a gente estamos sujeitos a isso, né? Mas Deus, o Todo-Poderoso, cair no imprevisto aqui nosso, né? Nosso, o reino era para os judeus, os judeus disseram, não, a gente não quer o reino, não. E aí Deus vai dizer, bom, e agora? Coloca a igreja, Senhor. Coloca a igreja aí, depois tu coloca o reino na tua ocasião. Gente, isso é um absurdo, isso talvez seja um dos maiores absurdos desse ensinamento, né? Bem, gente, as lições estão na sala de aula, certo? Você observa que a nossa aula não dá tempo, né? O bom seria que a gente pudesse esmiuçar detalhadamente cada ponto desse, cada versículo, né? Tudinho, né? O tempo não me permite. O que eu posso fazer aqui é uma exposição dos assuntos
com mais clareza, mas para uma boa compreensão dessa doutrina é muito importante, certo? Que vocês façam, já que vocês realmente querem estudar esse assunto e entender a fundo, é muito importante que vocês façam uma leitura apurada, olhando as passagens bíblicas de cada lição dessa. A gente sabe que dá trabalho, o texto às vezes é grande, às vezes tem muitas passagens bíblicas, mas olha, esse é um assunto difícil, esse é um assunto que as pessoas vão misturar e você vai ter que saber exatamente onde é que se situa. Então, eu exorto a vocês e animo que estudem bem as lições, as apostilas, certo? Dá tempo para ver as videoaulas. E lembrando que você vai ter acesso à sala ainda mesmo depois do terminar desse curso, certo? Você vai continuar com acesso à sala para poder ir, né? De repente teve uma coisa que não deu tempo ver bem, né? Ver melhor, certo? E aí poder com segurança fazer os exercícios, certo? E é isso aí, gente. Esse foi o nosso assunto de hoje. A salvação de Israel, Romanos capítulo 9, 10 e 11, onde Paulo vai explicar que Deus cumpriu, sim, a sua salvação para Israel, né? A questão da reconstrução do templo, do tabernáculo, né? A questão dessas 10 tribos perdidas, que na verdade já foram encontradas, e a questão do adiamento do reino, né? Que Deus não adiou nada, né? O reino foi estabelecido entre o Império Romano, na época do Império Romano, no local determinado, Jerusalém, na cidade determinada, né? Jerusalém, e no local determinado, o Monte Sião, cumprindo as profecias para todas as nações, através do derramamento do Espírito Santo. Então, graças a Deus, as promessas foram cumpridas, e quando Cristo voltar, ele não vai estabelecer mais reino nenhum. O que é que ele vai fazer, então? Então, grave essa passagem, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E vamos encerrar com essa passagem. O que é que diz? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. O que é que Jesus vai fazer quando ele voltar com o seu reino? Bom, se Jesus não vai estabelecer o reino, e o reino já existe, ele vai fazer o que com o reino? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Pronto. É isso que Jesus vai fazer com o reino. Ele não vem estabelecer o reino, ele vem entregar o reino ao Deus e Pai. Então, não vai ter reino milenar, porque ele vai entregar o reino a Deus. E a terra? Aí você vai para 2 Pedro capítulo 3, que apresenta com muita clareza qual é dessa terra, né? Exatamente, né? Explosão, fogo, destruição. Não tem terra. Então, para ter um reino aqui na terra, tem que ter terra, né? Tem que ter terra. Mas aí, segundo Pedro, vai tirar a terra. Para onde é que vai esse reino milenar? Vai para onde? Para o espaço? Vai ser igual aquelas naves espaciais daquele filme de ficção científica, né? O pessoal tudo em nave, porque a Terra foi embora. Mas, na verdade, não só a Terra, né? Todo o universo é desfeito no texto de 2 Pedro. Obrigado a vocês pela Alcides, né? Pela aula. E está aqui o tempo para alguma pergunta e algum comentário antes de terminar. Ok, Walter? Sim, tem uma pergunta, Alcides. Eu posso imprimir o PDF? Sim, pode. Pode sim. Pode sim. Tá bom. E como é que eu faço para imprimir? Porque ele não copia? Não, ele baixa, você pode baixar. Você abre o PDF, aí você abre ele em outra janela e ele vem com o botãozinho para baixar. Tá bom, obrigado. Baixa. Aí você pode imprimir e fazer uma apostila, certo? E, Professor. não, olha, quando terminar o curso, né, na sexta-feira, se Deus quiser, então eu vou verificar os exercícios, vou entregar os exercícios para a nossa secretária executiva, né, presidente, aí, a nossa caríssima Luísa, e ela vai verificar aí quem são os pendentes, e aí vocês vão se virar com ela, viu? Aí eu não vou ter mais nada a ver. Ok, fala aí. Professor, com essa história que o senhor colocou que as tribos não estão perdidas, então é por isso que tem vários levitas nas igrejas por aí? Pode ser, né?
Apesar que eles estão confundindo a função dos levitas, né? Estão mudando o contexto deles, mas é verdade, né? É verdade. Está cheio de levita por aí. Só que esses levitas aí não queimam o dízimo, né? Não limpa o prédio, não faz a limpeza, não faz a arrumação, não faz nada disso, só quer cantar. Os levitas na época não era assim, não. É muita coisa, é muita coisa, se for analisar. É isso aí, gente. Muito boa aula, professor, muito boa. Material muito bom, viu? Tem muita coisa aí para estudar, para ler. Muita coisa. Esse curso, esse material era muito rico, rapaz. Agora, como eu falei a vocês, né? Ele estava resumido a umas letrinhas pequenas, no livreto pequeno, que ninguém conseguia estudar aquilo, entendeu? Então, foi muito bom a gente ter a oportunidade de restaurar isso em um material bom, né? Com a permissão do nosso autor, né? O Dixon. E, graças a Deus, é um assunto que a gente precisa muito, porque, eu vou dizer a vocês, isso é muito pouco ensinado às igrejas, certo? Esse assunto aí é muito pouco ensinado às igrejas. Um pouco. Não se estuda muito isso, não. Precisa. É verdade. Precisa. Ok. Vamos orar. Grato a Deus. Obrigado, Senhor, pelo nosso estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de aprender a tua palavra. Nessa sabedoria que tu nos concede, Senhor, nos dá a humildade de poder ajudar, Senhor, tantas pessoas confusas, Pai, com esses falsos ensinamentos. Poder ajudá-los, Senhor, claro, a partir do momento que eles permitam isso, entendendo e explicando, Senhor, que tu és rei, tu não foste destronado, tu estás no teu trono, tu reinas para todo sempre, e que quando tu voltares, Senhor, tu levarás a tua igreja para o reino celestial. Esse sim. Esse reino celestial é a nossa pátria, a que nós aguardamos. Enquanto estamos aqui na terra, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece a nossa fé, nos dá perseverança, Senhor, nos dá força diante de todas as dificuldades. Abençoa a todos, Senhor, que estamos estudando esse curso. A tua igreja em Campinas, Senhor, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, boa noite a todos, um bom descanso. E, Deus quiser, na próxima sexta, né? Retornaremos. Até sexta, né, professor? E lembrando, lembrando que para amanhã fica as lições seguintes, né? As lições seguintes, que deixa eu ver aqui quais são mesmo. Deixa eu abrir aqui rapidamente, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Estou aqui aberto a sala, né? Cadê? Aqui, achei. Vai ser... Deixa eu ver quais vai ser os capítulos, né? Capítulo 10, 11 e 12, né? Pronto. Para amanhã, nós vamos ter a lição... Essa lição 9, nós falamos muito pouco sobre ela, pode estudar mais, né? A lição 10 também vai tratar sobre o adiamento do reino. A lição 11 vai tratar sobre as duas ressurreições, né? Que eles dizem que vai haver duas ressurreições, a Bíblia diz que vai haver uma. E os últimos dias, né? Os últimos dias, o que são os últimos dias, certo? Então, até a 12 vai ser o assunto para amanhã, certo? Quinta-feira, né? Tem as videoaulas, tem todo o material, certo? E na sexta, se Deus quiser, nós vamos terminar falando da grande tribulação, arrebatamento secreto e o anticristo, né? E aí encerramos o curso com as tristes conclusões, quando a gente vê tanto erro, né? Ensina em cima do ensinamento sobre Cristo e sua igreja, certo? Então, fica esse material aí para vocês. E, Deus quiser, retornamos na próxima sexta-feira.